Olá pessoal, tudo bem? Muitíssimo bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa quase sempre azul e maravilhosa Univale. Hoje recebendo o nosso querido professor Alexandre Pimenta Batista Pereira. Professor Alexandre, doutor e mestre em Direito pela UFMG, juiz do trabalho do TRT da Terceira Região, professor do curso de Direito e também do nosso querido mestrado em Gestão Integrada do Território. Querido Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Bernardo, satisfação toda minha estar no seu programa, participar desse momento, satisfação, agradeço o convite. Maravilha. Pessoal, estaremos hoje aqui trocando algumas ideias com o professor Alexandre sobre o seguinte tema: neoliberalismo e precariado, um novo paradigma do Estado de Direito? Então, antes de começarmos a responder esta pergunta, vamos perguntar uma coisinha fácil aqui para o Alexandre. Alexandre, quem é o Alexandre por ele mesmo? Pergunta nada fácil, né? Pergunta difícil, né, Bernardo? Mas eu poderia me definir em múltiplas facetas, né? A pessoa, ela vem, né, do grego a máscara de representações, então, certamente aqui o Alexandre é um Alexandre que tem, né, o orgulho de ser magistrado, né, ser professor, também exerço as duas profissões com muito amor, com muito carinho, mas o Alexandre também é o Alexandre irmão, amigo, esposo, pai. Então, são valores, né, que nós carregamos nas múltiplas dimensões da vida. E eu acho que esses valores são também que se conectam, né? Que se conectam, porque o ser humano ele é rico em valores, em espiritualidade. Muito bem, então, com esta apresentação diversa, né? Ou seja, apresentando as várias personas, vamos falar para os nossos futuros alunos, futuras alunas, Alexandre, o que a gente poderia chamar hoje de neoliberalismo? Que é uma palavra que está muito em voga, né? Exatamente. Pois é, Bernardo, nós temos, quando se estuda a história do neoliberalismo, nós temos uma origem que foi uma marca dos anos 70 até alguns meados dos anos 80, como questionamento do modelo anterior fordista, né? O neoliberalismo naquele momento histórico estaria colocado como tentativa do Estado de se enxugar, né? Então, contenção de gastos, novos modelos do sistema colocado como o sistema toyotista, e aí a qualidade total, o Kanban e outras situações ocorreram naquele momento, naquele paradigma. O que se coloca hoje, né, como neoliberalismo contemporâneo, e aí também diverso desse sistema neoliberal anterior, é um sistema da racionalidade, né, da razão neoliberal. Uhum. Né? Quando autores que nós trabalhamos, inclusive no JIT, como Dardot, Laval, como o Bill Churran, claro, né, que colocam a lógica neoliberal como uma lógica racional. Né? Então, nós superamos essa ideia meramente de um Estado mais enxuto, né, um Estado que contém os gastos econômicos, e enxergamos o neoliberalismo como modo de ver, né, as coisas e uma expansão sistêmica muito grande, né, na política, no Estado, no modelo jurídico, no modelo social, no modelo econômico. Poderia entender o neoliberalismo por essa linha. Perfeito, e é isso mesmo, né? Dardot e Laval vão dizer que ele se constitui enquanto uma racionalidade, né? Portanto, uma forma de interpretação do mundo. E eu gostaria de ouvi-lo também, Alexandre, para nos dizer assim, a gente falou que é o neoliberalismo, agora, e o precariado? Que negócio que é esse? Muito bem. Nos estudos sobre o novo neoliberalismo, fala-se dessa expressão que é o neologismo, né? Uhum. A junção de precarização com operariado, para
designificar ou conceituar essa figura desse novo trabalhador, né? Um trabalhador que é resultado de demandas passageiras, fugazes, né? O trabalhador que se identifica com aquela prestação específica, então não gera um vínculo efetivo, um vínculo estável, né? E trabalha para aquela demanda. É economia de bico, se fala, né? A gig economy ou economia de bico, nesses valores instantâneos e prestações passageiras, onde a vida torna-se uma vida também passageira, agitada, né? Tanto é que o Bill Churran elucida o fenômeno da sociedade atual como sociedade do cansaço, né? Novas doenças, problemas psicossomáticos, esse way of life que não termina mais, então a pessoa está respondendo mensagem de madrugada e não consegue se desconectar, e é esse o trabalho do precariado também nessa sociedade contemporânea. Olha, Alexandre, adorei assim que a gente já conseguiu vislumbrar. A gente tem uma nova racionalidade movendo as nossas relações, inclusive as relações de trabalho, e essa nova racionalidade acaba por criar esse tipo de forma de existir perante o trabalho que a gente juntou e chamou de precarização mais o proletário, né, a classe trabalhadora, então criou a classe do precariado. Nesse sentido, o que você poderia nos dizer que essas concepções, né, do neoliberalismo e do precariado, como que elas afetam a própria conjuntura do Estado de Direito? Quer dizer, quais os efeitos disso, pensando no Estado de Direito? Um dos paradigmas do Estado democrático de direito são o paradigma dos direitos fundamentais. Né? E dentro dos direitos fundamentais, ou inserido na lógica dos direitos fundamentais, estão os direitos sociais. Né? E nós temos, né, Bernardo, vários direitos sociais exemplificados no texto constitucional. Né? Direito à moradia, saúde, lazer, assistência, previdência e o trabalho. Né? Então, uma pedra fundamental da nossa Constituição é a doutrina da proteção social, né? O trabalho merece a proteção jurídico-social, ou seja, nós rompemos um paradigma né, da conquista social no contexto pós-Segunda Guerra, da mercantilização do labor, né? O trabalho não é mercadoria, né? O trabalho não pode ser coisificado. E a Constituição traz esse paradigma fundamental do Estado Democrático de Direito, que é o valor trabalho, o valor proteção. Quando pensamos a nova lógica neoliberal do precariado e essa nova racionalidade em debate aqui hoje, justamente coloca-se em xeque a doutrina da proteção. Né? Coloca-se em xeque se esse trabalho voltado para o hipossuficiente merece uma proteção jurídica, uma reflexão contemporânea que se faz dessas novas formas de prestação de serviço. Então, o que a gente pode compreender é que tem um efeito de colocar em questão algumas normas de proteção desse trabalhador até então visto, né, historicamente como hipossuficiente. E a mim me parece que ele ainda se mantém nessa condição em larga escala, talvez em todas as escalas, enfim, mas um dos efeitos, então, seria colocar esse tipo de regramento em dúvida. Quer dizer, eu poderia afirmar, então, que o neoliberalismo, ele questiona as conquistas de direitos sociais, Alexandre? O que você acha, assim, dessa questão? Fundamentalmente, sim. Né? Porque quando falamos de um trabalho desregulamentado, despido de garantias sociais mínimas, e muitas vezes, quando o legislador busca essa proteção, ele é criticado. Né? Nós temos hoje uma tentativa, por exemplo, de regulamentação do trabalho em plataformas digitais, e quando o governo tenta essa possibilidade de regulamentação, estudando entrevistas, estudando pesquisas empíricas, eu pude me deparar que alguns prestadores criticam essa iniciativa, Bernardo. Então, sim, a lógica do Estado ela é afetada, né? Esse afã dos direitos sociais de proteger esse hipossuficiente torna-se questionado, porque, segundo Bill Churran fala, nós vivemos a ditadura do capital.
né? Então, as relações humanas, sociais, de certa maneira, são repaginadas hoje nessa feição que o capital vai ditar as regras, as relações sociais, enfim. Sobretudo, a doutrina de proteção torna-se questionada. Muito bem. Alexandre, muito obrigado até então. Pessoal, nós voltamos de maneira rápida, porque nos dias de hoje tudo tem que ser mais rápido, como estamos dizendo aqui, mas na busca pela construção de um solo comum em que todos e todas possam efetivar o trabalho, mas também gozar da vida, porque nós não estamos na polis, como diria o Aristóteles, apenas para a realização de negócios, mas sim para a conquista e a busca da vida boa. Mas para isso a gente precisa de prudência. Falamos disso no próximo bloco. Espero que vocês continuem conosco. Obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado.
E aí, pessoal, como combinado, rapidamente já voltamos aqui na nossa esplêndida Univale. Continuamos com o professor Alexandre, que começou a comentar a respeito da Lei dos Trabalhadores Autônomos, uma regulamentação desses trabalhadores que vivem de trabalhos com aplicativos, Uber, trabalho de Uber e etc. Alexandre, continua dizendo para a gente aqui se essa lei traz avanços, se essa lei traz retrocessos. O que você tem para nos contar? Pois é, Bernardo, é uma situação interessante que o governo, ele tentou, né, nos moldes do panorama europeu, trazer uma regulamentação a essa temática tão palpitante como é o trabalho por aplicativo, né? É o PL 12 de 2024, então super recente, né, esse projeto legislativo, e alguns direitos básicos são colocados para esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, uma jornada máxima diária de até 12 horas para o aplicativo. Veja que é um panorama elementar na evolução, né, da pós-revolução industrial, né, que nós tínhamos prestação de serviço que chegava a 14 horas, então uma conquista fundamental, né, a meu ver, básica de 12 horas. Um salário, hora que o projeto coloca, e a manutenção das condições de trabalho como contribuinte individual. Então, o projeto ele não coloca o vínculo de emprego constituído. Penso eu que é um avanço, né, porque esse tipo de trabalhador não pode ficar no limbo. Claro. Né? Eu ouvi críticas de alguns prestadores falando que poderiam não pagar os impostos, poderiam ser obrigados a recolher a contribuição sindical, mas penso eu que isso são obrigações básicas, né? Que todo trabalhador tem que ter, todo contribuinte tem que ter, etc. O que não dá é para o trabalhador, no momento de uma determinada intempérie, de uma doença, querer uma prestação positiva do Estado e muitas vezes não contribuindo, né, na vida. Então, ser surpreendido com uma doença, ser surpreendido com uma questão de necessidade da vida e vive, né? É o chamado da miopia social, né? O direito previdenciário lida com essa teoria da miopia. Quando somos jovens, não pensamos que um dia podemos adoecer. E quando a doença acontece, somos muitas vezes surpreendidos. Então, é claro que o projeto, a meu ver, nesse momento, está ainda recebendo sugestões, debates, mas certamente é um avanço baseando-se, inclusive, no panorama europeu da regulamentação. Muito bem. Obrigado pelas informações, porque realmente eu acho que a gente tem que tratar desse tema, porque isso é um tema que está ligado diretamente com uma boa efetivação do que nós chamamos de direitos fundamentais e, portanto, do arranjo da nossa democracia. Né? Quer dizer, nos dias de hoje não se fala mais em uma democracia sem direitos. Então, quer dizer, eu acho que esse tema do trabalho, da regulamentação, ele é absolutamente fundamental. Né? Eu concordo plenamente que nós temos que continuar esse debate. Né? Continuar esse debate e convocar cada vez mais a sociedade para a colaboração, porque assim a gente fortalece a nossa democracia. Professor Alexandre, nós já falamos aqui então desse projeto, agora fala para os nossos telespectadores, por gentileza, qual que é, lá no começo nós falamos, o que é o neoliberalismo, o que é o precariado. Qual que é a relação desses dois? Um nasce com o outro nasce com um, como é que funciona esse negócio? Pois é, são conceitos interligados dessa lógica neoliberal, sobretudo contemporânea, né, desses trabalhos instantâneos e de retirar a estabilidade na relação de emprego, né?
Muitas vezes, e hoje o Supremo deu o recado em algumas decisões, sobretudo as mais recentes, por exemplo, do tema 725, que legitimou a terceirização em qualquer grau, né? Nós quebramos aquela dicotomia, atividade fim, atividade meio. O Supremo ampliou a lógica de terceirização nesse contexto do modelo neoliberal sendo aplicado, né? Não estou fazendo nenhuma crítica, né? Foi uma opção que o guardião da Constituição fez, mas muitas vezes a justiça do trabalho ela é questionada, né, em reconhecer o vínculo de emprego em determinadas situações, em entender que aquela relação jurídica está constituída nos moldes do padrão seletário, porque nós não podemos, professor Bernardo, legitimar fraudes, né? O princípio da primazia da realidade ainda existe, né? Se o Supremo fez a opção de liberar a terceirização, contrariando o entendimento antigo do TST com relação a isso, nós devemos entender que a competência trabalhista ainda se mantém nessa temática, né? Então, a Justiça do Trabalho que vai verificar se estão presentes ou não os elementos do vínculo de emprego e vai, né, entender pela pertinência ou não. Enfim, né, o Supremo tem entendido que haveria um descumprimento aos precedentes nesse caso. Quanto data máxima vênia, eu penso que essa crítica deve ser melhor pensada, né? Até porque, numa instância extraordinária, não cabe rever fatos e provas, né? Então, a Justiça do Trabalho está ali para reconhecer ou não se estão presentes, em nome da primazia da realidade, o vínculo de emprego, né? Então, tudo para coibir fraudes, né? Claro. Tudo para coibir uma precarização exacerbada. Muito bem. A sua explicação nos remete diretamente à próxima pergunta, que é o seguinte. A gente falou agora dos dois termos, neoliberalismo e precariado, e como que isso aparece, ou como que apareceu, professor Alexandre, em sede da reforma trabalhista? Eu acho que é importante a gente falar disso aqui também. Perfeito, perfeito. A reforma é de 2017, né? E quando, no bloco anterior, nós discutimos a figura do hipossuficiente, Bernardo, a reforma, ela toca nessa pedra fundamental, que é o princípio da proteção, e coloca a figura, que eu tenho um texto quase que enigmática, que é do trabalhador hipersuficiente, né? Olha que reflexão interessante que nós fazemos aqui nesse momento, né? Haveria essa hipersuficiência perante a reforma trabalhista, capitula que sim, quando o trabalhador tenha grau superior, né, nível, escolaridade superior, e ganhe mais de 2 vezes do teto do INSS. Então, assim, eu tenho várias críticas a essa situação, que, primeiro, o acesso ao judiciário, ele deve ser medido na temporalidade, né? Às vezes o trabalhador ganha um excelente salário, 15, né, a partir de um teto ali, em torno de R$15 mil, mas quando bate as portas do Poder Judiciário, ele é um desempregado. Inclusive fala-se, né, com a justiça do trabalho, mas a justiça do desempregado. E aí, independentemente de um quantitativo, nós sabemos que na relação de emprego, por ser uma relação assimétrica de poder, isso a gente estuda muito no JIT, né, a dissonância permanece. Né? Então, é uma relação que o trabalhador está sujeito a fraudes, a intempéries, etc., e, né, a coação do poder empregatício. Né? Então, é uma figura extremamente criticada, né? A reforma trabalhista trouxe a figura do hipersuficiente e trouxe a figura também do autônomo exclusivo. Né? Em determinados pontos, a reforma ela traz essa figura na CLT atualmente, que caso observadas as formalidades da lei, né, as formalidades da relação contratual, prevalece a forma contrariando a essência da vida. Né? Então, é uma crítica muito grande à primazia da realidade. Né? Então, a mera formalização, e aí vai uma outra expressão que merecia também um programa da pejotização, né? Sim. Uma formalização fraudada, claro que não pode estar aí para burlar a essência da vida, os pressupostos fáticos jurídicos da relação de emprego, tudo com base no valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana. Então, nesses dois pontos, na figura do hipersuficiente e na figura do autônomo exclusivo, a reforma trabalhista sofreu severas críticas. Perfeito. Professor Alexandre, realmente, assim, eu acho que eu me equivoquei. Eu devia ter feito um programa só sobre a reforma trabalhista, depois um só sobre o neoliberalismo, depois um só sobre o precariado. Mas isso é bom, porque a prosa, quando é boa, dá vontade de continuar.
Só que a gente tem um tempo aqui limitado, e aí, para não falar que não falamos das flores, gostaria que você contasse para a gente, como forma de epílogo deste encontro, um caos aqui para os nossos telespectadores, depois da aula que você nos proporcionou aí. Conta um caos para a gente. Que satisfação, Bernardo. Bom, temos alguns, né? Então, eu sempre falo para os alunos que a audiência é um palco de emoções, né? Então, na audiência, muitas vezes, nós estávamos até conversando, né, no início do programa da importância da mediação, da teoria do conflito. Então, o juiz, né, ele está ali para ouvir as partes, né? Então, é muito importante nós observarmos ali a linguagem dos sinais, a forma de comunicação das partes, dos advogados, das testemunhas, a forma da reação das pessoas, né, naquele palco que é a realização da audiência, que não deixa de ter muitas emoções, claro, né? Claro. Não deixa de ter muita subjetividade. Então, certa vez, né, eu notei que era uma relação próxima entre as partes, né? Parece uma certa relação de vizinhança, uma relação de proximidade, né? E aí a reclamada, logo no início da audiência, quando eu falei que não tinha proposta de acordo, ela me respondeu que estava muito assim, não estava compreendendo aquele momento, né, e estava muito afetada no seu modo de ver a outra parte, porque ela tinha tinha dado tudo para a outra parte, gratidão, afeição, carinho, enfim. Né, eu respondi, olha, o direito, a gente não está aqui, né, a relação jurídica não está aqui, a senhora não é obrigada a dar gratidão, carinho, né, enfim, esses são sentimentos humanos muito bem-vindos, mas o que a audiência deveria acontecer é para ela pagar as verbas trabalhistas respectivas, claro, né? Então, enfim, mas depois de muita prosa, muita conversa, os advogados também conversaram, chegaram a um acordo, e aí foi reduzido em ata o acordo, a composição, enfim, e eu encerrei a audiência naquele momento. Quando eu encerrei a audiência naquele momento, a reclamante falou da reclamada, olha, começou a chorar que estava ali, mas que nutria profunda amizade, que não queria o mal para outra pessoa, e abraçaram o Bernardo, e abraçaram, e falaram que faziam questão ali de falar, declarar um vínculo de amizade uma com a outra, enfim, que a vida continuaria, claro, né, que a vida continuaria, que não haveria rancor nenhum entre as partes. Eu acho que uma até chamou outra de compadre, tinha uma desavença aquilo ali. Eu percebi que tinha um conflito jurídico, um problema para acontecer, mas as partes mantiveram, né, a afeição, nutriram aí um vínculo, a subjetividade. Eu fiquei muito feliz, né, porque o acordo, de fato, alcançou a pacificação, a conciliação, né? Perfeito. Na verdade, o processo almeja isso, almeja a paz. Almeja a paz. Professor Alexandre, muito obrigado pela sua aula, pela sua simpatia, sua visita e a possibilidade de aprender contigo mais uma vez e sempre. Eu que agradeço. Meus queridos, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Ouvimos aqui hoje, portanto, que se de um lado os conflitos são uma instância natural da relação humana, porque somos diversos em nossas peculiaridades, por outro lado, aquilo que nos move em direção ao outro é a tentativa de construção de espaços de esperança. Talvez esse seja o caminho que nós todos buscamos nos conflitos, sejam eles do trabalho, sejam eles da nossa vida cotidiana, que nós consigamos ter inspiração para manter a vida apesar do direito ou manter a vida com a efetivação dos direitos. Muito obrigado, espero vocês no próximo Questão de Direito. Valeu!